Olá, alunos do quarto ano da Rede Municipal de Porto Feliz. Vamos iniciar a nossa quarta videoaula de matemática do livro EMAI. Hoje nós iremos trabalhar as páginas 23 a 27. Na página 23, nós temos uma atividade onde iremos trabalhar com tabela. Nesta atividade, nós vamos precisar de algumas informações para a realização. Você sabe responder quantas crianças estudam em sua escola nas turmas do 1º ao 5º ano? Obtenha esses dados e complete a tabela abaixo. Você deve estar pensando aí, como eu vou fazer para obter esses dados? Como eu vou fazer para ter essas informações? Eu tenho aqui para vocês uma tabela com as informações de cada escola. Então, você vai observar e vai procurar essas informações de acordo com a escola em que você estuda e vai registrar aqui o número de alunos. Vamos lá, então? Então, aqui nós temos uma tabela do número de alunos matriculados nas escolas do município de Porto Feliz, registrados no dia 10 de junho de 2020. Então, esse levantamento foi feito nesta data. Então, até esta data, nós tínhamos este número de alunos por escola. Então, de acordo com a escola que você estuda, você vai procurar aqui na tabela a informação que você precisa para resolver essa atividade da página 23. Então, se você estuda na escola Professor Antônio de Pádua, você vai aqui na tabela registrar, lá na página 23, a quantidade de alunos do 1º ano, do 2º, 3º, 4º e 5º. E realizar aqui uma operação matemática para ter o total de alunos. Se você estuda na escola Aurora Machado Guimarães, você vem aqui e copia na sua tabela esses dados aqui da escola Aurora Machado Guimarães. Se você, no caso aqui da escola Vereador, não tem 4º ano, então só tem o 5º ano na escola Vereador. Então, os alunos, como não tem 4º ano, não vão realizar as atividades. Na escola Domingos de Marco, nós temos uma sala de 4º ano e de 5º ano. Então, se você estuda na escola Domingos de Marco, você vai usar esses dados da tabela da escola Domingos de Marco, essas duas informações aqui, salas de 4º e 5º ano. Você vai colocar essa informação e vai somar o total aqui para a realização da atividade da página 23. Se você estuda no Coronel Ismédio, você vai usar esta tabela aqui da escola Coronel Ismédio. Vai registrar o número de alunos da sua escola e vai fazer o total. Se você estuda na escola Luísa Carvalho Pires, você vai usar as informações desta tabela. Então, a escola Luísa tem até o 4º ano, não tem 5º ano. Então, você vai somar esse total aqui, ó, e vai colocar aqui e realizar a atividade da página 23. Se você estuda na escola Maria Aparecida Fernandes Leite, na escola do Bom Retiro, você vai trabalhar com as informações desta tabela aqui. Então, você vai registrar lá na página 23 esse número de alunos que você tem aqui e vai realizar o total. Se você é aluno da escola Professora Nadir Marques dos Santos, você vai trabalhar com esta tabela aqui, com essas informações da tabela. Vai preencher lá na página 23 e fazer o total. Se você é aluno da escola Professora Vilma Fernandes Antônio, vocês vão trabalhar com essas informações aqui. Vocês vão colocar o total de alunos do 1º ao 5º ano e depois realizar a operação matemática para saber o total. E se você é aluno da escola Zilda Tomé de Moraes, você vai usar as informações desta tabela aqui. Vai preencher lá na página 23 com essas informações e fazer o total. Então, colocando aqui
o total de alunos de acordo com a sua escola, vocês vão fazer o total geral de todos, do primeiro ao quinto ano. Feito isso, vocês vão responder essas questões com base nas informações da tabela que vocês preencheram. Então, qual das turmas tem mais alunos? Que operação você realizou para achar o total de alunos? Qual a diferença entre os números de alunos do quarto e do quinto? Então, se for alguma escola que não tem, você vai justificar a sua resposta aqui explicando, certo? E na letra D, que operação você realizou para obter esse resultado? Aqui, na atividade 4.2, nós temos situações, problemas envolvendo o jogo de bafo. Vocês conhecem o jogo de bafo? É uma brincadeira antiga, com figurinhas. Então, animados com o jogo, propuseram algumas situações para serem resolvidas usando apenas o cálculo mental. Resolva você também. André tinha 127 figurinhas e Paulo 58. Quantas figurinhas tinham os dois juntos? Então, aqui nesta situação, nós vamos calcular o total de figurinhas dos dois. Na letra B, Rubens tinha algumas figurinhas. Eu sei quantas figurinhas Rubens tinha? Não, inicialmente eu não sei esse valor. Mas ele ganhou no jogo 15 figurinhas e ficou com 142. Quantas figurinhas ele possuía? Aqui eu quero saber quantas ele tinha antes de ganhar as figurinhas, antes de ganhar essas 15 figurinhas. Então, você vai realizar a operação matemática para saber quantas figurinhas ele tinha antes de ganhar. Na letra C, no início de um jogo, Luara tinha algumas figurinhas. No decorrer do jogo, ela perdeu 12 e terminou com 73. Quantas figurinhas ela possuía no início? Então, eu não sei quantas figurinhas ela tinha inicialmente. A informação que nós temos aqui foi que ela perdeu e ao final do jogo ela estava com 73. Ele quer saber o total que ela tinha no início do jogo. Aqui na letra D, Alice e Bruno juntaram suas figurinhas, num total de 238. Como Alice tinha 127 figurinhas, quantas Bruno tinha? Então, aqui eu só sei o total que Alice tinha e quantas figurinhas eles tinham juntos. Ele quer saber o total de figurinhas de Bruno. Quantos são as figurinhas de Bruno? Então, você vai realizar aqui uma operação matemática para saber as figurinhas, a quantidade das figurinhas de Bruno. Na letra E, Marcelo tinha 83 figurinhas. Ganhou algumas e ficou com 109. Eu sei quantas ele ganhou? Não, ganhou algumas. Mas quantas ele ganhou? Então, nós vamos fazer aqui uma operação matemática. Nós vamos utilizar esse total que ele ficou, vamos trabalhar com quantas ele tinha e vamos realizar uma operação matemática para saber quantas que ele ganhou. No início de um jogo, Teresa tinha 113 figurinhas. Ela terminou com 71. O que aconteceu no decorrer do jogo? Então, vocês vão escrever aqui, ó. Ela tinha esse total e ela terminou com esse total aqui. O que aconteceu no decorrer do jogo? Ela terminou com mais do que ela tinha ou com menos? O que pode ter acontecido? Que ela terminou com 71 figurinhas. Então, vocês vão justificar a resposta aqui. Na atividade 4.3, nós temos outras situações aqui também. Leia com atenção e resolva cada uma das situações abaixo. Então, vocês vão ler com atenção todas essas situações aqui. Numa escola, há 312 meninos e 217 meninas. Quantos alunos há nessa escola? Qual o total de alunos? Vocês vão fazer o cálculo e colocar a resposta. Na letra B, num campeonato estudantil,
havia 426 atletas inscritos. No último dia, inscreveram-se outros 147. Qual o total de atletas participantes nesse campeonato? Então, notem que aqui nós vamos trabalhar sempre com o total. Então, eu quero saber o total de atletas participantes desse campeonato. Na letra C, em outra escola, há 432 alunos, sendo que 229 são meninas. Quantos são os meninos? O que nós vamos ter que fazer aqui? Qual operação matemática para saber a quantidade de meninos? Então, nós temos aqui o total de alunos. Quando eu falo em total de alunos, meninos e meninas. E eu sei a quantidade de meninas. Mas não sabemos aqui a quantidade de meninos. Então, nós vamos fazer uma operação matemática com esses dois valores para saber o total de meninos. Então, desse total de alunos, nós vamos fazer o quê com o total de meninas? Nós vamos fazer uma operação matemática para saber quantos são os meninos. Na escola de Luísa, havia 678 alunos matriculados no ano passado. Nesse ano, foram matriculados 127 e saíram 95. Quantos há na escola este ano? Então, observem aqui o que aconteceu. Toda vez que nós formos resolver uma situação, problema, nós temos que prestar atenção nas ações. Então, aqui, havia 678 alunos matriculados. Aí foram matriculados 127. Se foram matriculados alunos, quer dizer que desse total entraram mais 127 alunos, certo? Então, aqui nós temos uma operação matemática com esses dois valores. Do resultado que nós tivermos aqui, nós vamos calcular a quantidade de alunos que a escola tem este ano, porque aí o que aconteceu depois disso? Saíram 95. Então, quantos há na escola esse ano? Então, inicialmente, eu tinha esse valor, esse total de alunos, no ano passado. Aí, esse ano, foram matriculados 127 alunos, mas saíram 95. Então, eu quero saber quantos alunos eu tenho na escola esse ano. Existem outras formas também de se resolver. Também podemos calcular a partir do número de alunos matriculados, os alunos que saíram. Ou então trabalhar com o total de alunos que haviam, certo? Os alunos que foram matriculados. E depois daqui, calcular o número de alunos que saíram para saber quantos alunos ficaram na escola este ano. Aqui no 2, vocês vão elaborar uma situação-problema que envolva esta operação. Então, você tem aqui 99 mais 104. Nós temos aqui uma adição. Igual, ó, tem o resultado, a 203. Em seguida, aqui pede para trocar com uma dupla, discutir como elaboraram e peçam para que resolvam. Isso seria possível numa situação em que estivéssemos em sala de aula. Como estamos em casa, vocês vão criar uma situação-problema. Vocês vão escrever nessas linhas uma situação-problema que tenha essa operação aqui, matemática. Vocês têm alguns exemplos aqui para vocês se basearem, né? Vocês podem ver aqui alguns enunciados e fazerem essa situação aqui por escrito, de uma situação-problema. Vocês vão criar um texto de problema, né? Um texto de uma situação-problema, escrevendo nessas linhas que tenha esta operação matemática aqui. Agora, aqui na atividade 4.4, nós vamos trabalhar com cálculo mental. Calcule mentalmente o resultado de cada adição escrita abaixo. Quando vocês forem realizar, observem aqui os números desta coluna, desta operação. Eles aumentam de 1 em 1. Então, a primeira parcela aqui da adição
ela está sendo aumentada de 1 em 1. A segunda parcela continua a mesma. Então, fica muito fácil você calcular aqui, ó, mentalmente. Então, nós temos aqui dezena e unidade. Olha, então, quando você vai realizar essa operação matemática, você vai colocando o resultado aqui. Você vai observar o que vai acontecer no resultado. A mesma coisa nesta coluna. Observem que os números da unidade aqui, ó, permanecem o mesmo, mas a dezena não. De quanto em quanto foi aumentado aqui? Aqui foi aumentado de 10 em 10. Na primeira situação foi de 1 em 1. A mudança foi aqui na unidade. Na segunda situação foi aqui na dezena. A segunda parcela permaneceu a mesma. E aí vocês vão realizar essa adição colocando o resultado aqui. E observem a cada resultado. Nesta operação também, olha lá, observem aqui a unidade e observem aqui a segunda parcela também, ó. O que aconteceu? Ela está aumentando de quanto em quanto? E aí você vai realizar essa adição e colocar o resultado aqui. Você vai observar também aqui o que vai acontecer no resultado. Nesta operação também, observem aqui, ó, eu tenho 7, aqui eu tenho 17, 27, 37. De quanto em quanto foi aumentando a parcela? E aqui, 42, 52, 62, 72. De quanto a dezena foi aumentando? De 10 em 10. Então, você vai realizar aqui, colocando o resultado e observando o que acontece. Quais são as regularidades que você observou nessas operações matemáticas aqui, nessa adição. E aí você vai escrever aqui o que você observou em cada um dos quadros, o que aconteceu nos resultados. O resultado de 34 mais 59 é 93. Qual o resultado de 35 mais 59? Observa a parcela aqui. Ó. Considerando que 53 mais 98 é igual a 151, qual o resultado de 63 mais 98? Observem aqui. Vamos recordar os nomes dos termos da adição? Então, nós temos os termos da adição, parcelas, primeira parcela, segunda parcela e o resultado da adição, soma ou total. Aqui na atividade 4.5, nós vamos trabalhar com subtração. Então, vocês vão observar também a operação. Notem que aqui não houve alteração. E na primeira aqui, qual foi a alteração? Observem aqui na unidade o que aconteceu. Então, você vai calcular essa subtração e vai colocar o resultado aqui. A mesma coisa nesta outra tabela. Observem aqui de quanto em quanto aumentou. E notem que aqui continuou o mesmo. Não houve alteração. Mas é claro que o resultado aqui vai ser diferente. Então, o que você observou em cada um dos quadros? E o resultado de 91 menos 76 é igual a 15? Qual o resultado de 92 menos 76? Então, observem aqui também a diferença para calcular o resultado. Como 76 menos 49 é igual a 27, qual o resultado de 86 menos 49? Você vai pôr a sua resposta aqui. Vamos recordar os nomes dos termos de uma subtração? Então, na subtração, nós temos o minuendo, subtraindo, e o resto ou diferença, que é o resultado da subtração. Esses termos aqui da subtração que nós recordamos e os termos da adição, eles vão nos ajudar na resolução desses problemas aqui. Então, vejam aqui, resolvam os problemas.
Em uma adição, em que parcelas são 29 e 53, qual é o total? Então, nós temos primeira parcela, segunda parcela e total. Então, aqui nós vamos efetuar a adição. Vocês podem calcular, podem fazer a conta aqui ao lado, o cálculo aqui ao lado. Na letra B, em uma adição, a primeira parcela é 52 e o total é 98. Ele quer saber o valor da segunda parcela da adição. Subtração. Em uma subtração em que o minuendo é 87 e o subtraendo é 23, qual é o resto? Então, lembrando aqui o termo, vocês têm aqui minuendo e subtraindo. Então, o minuendo aqui é 87, o subtraindo é 23. Então, se eu subtrair de 87 e eu subtrair 23, qual vai ser o resto? Qual vai ser o resultado? Na letra D, em uma subtração, o minuendo é 86 e o resto é 13. Então, aqui eu tenho o resultado da subtração. Qual é o subtraendo? Qual é o valor que subtraído de 86 deu 13? Então, você vai ter que fazer uma operação matemática inversa para saber qual o valor do subtraendo. Você pode fazer seu cálculo nos espaços que você tem aí na página do seu livro para responder a questão. Terminamos aqui a nossa atividade de hoje. Tenham todos uma excelente semana e bons estudos!